Podemos começar, pessoal? Boa noite a todos. Dando início agora a coletiva de imprensa com o professor Marquinhos Santos. Boa noite, Marquinhos. Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa noite. Marquinhos, o jogo a gente observou num todo. Eu tinha uma pergunta particularmente para você em relação ao primeiro tempo de jogo. O que se imaginava, né? Às vezes o que se imagina não acontece na prática. Era o Ceará buscando o gol, pois entrava no jogo com essa desvantagem dos 2 gols de diferença que acabaram fazendo a diferença na classificação. Mas a equipe teve muitas dificuldades ali no primeiro tempo. E óbvio que, como a gente não acompanha treinamento e nem preleção, a conversa que você tem com os atletas, a gente tem dificuldade de ver o que talvez não tenha dado certo ou o que talvez tenha impactado do adversário para o seu time. Então, eu queria que você explicasse a ele aquele primeiro tempo, pois o segundo tempo foi dentro do esperado, que era o time que precisava do resultado, buscando o gol, mas o primeiro tempo teve essa dificuldade, pelo menos até uns 20, 30 minutos depois o Ceará conseguiu igualar, embora não tenha tido tantas oportunidades na primeira etapa. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Primeiro eu quero enaltecer a postura da nossa torcida, né? O que o torcedor fez hoje e já tinha feito ontem, em especial numa eliminação por arquirrival, você imagina sempre a contestação ou a questão da falta do aplauso e a cobrança, mas o torcedor viu a entrega dos jogadores, viu a entrega do nosso time, e então eu quero exaltar a postura do torcedor do Ceará e a festa bonita que fez, e ao mesmo tempo também pedir desculpa, né, como comandante, por essa eliminação, e enaltecer também os jogadores, já aproveitando dentro da pergunta, um primeiro tempo em que uma coisa é você construir o placar de 2-0 num jogo normal, outra coisa é tu ter que buscar o 2-0. E a equipe que tem esse placar a favor, e aí mérito do adversário, soube trabalhar com isso. Soube arrastar o jogo, soube controlar os primeiros 10 minutos de jogo, soube enervar, até mesmo na postura da arbitragem do jogo, a nossa equipe, onde acabou descontrolando nos primeiros 20, 25 minutos. Mentalmente nós não entramos no jogo e caímos na armadilha provocativa, né? E isso fez mentalmente a equipe desorganizar e não achar os espaços o qual encontramos no segundo tempo. Viemos para o intervalo, fiz uma alteração, uma de peça, né? O Clebão no lugar do Zé, e também uma postura um pouco mais na questão, uma mexida no Lima, o tirando da posição inicial, aproximando ele do Mendonça e dobrando em cima do Pikachu ali, onde nós levamos a vantagem e construímos uma situação de gol. Mas eu creio que, num clássico, numa situação adversa a qual encontrava-se o placar, a equipe teve postura, teve hombridade, honrou a camisa. Claro que saímos chateados, né, com a não classificação, mas também demonstrando ali no vestiário essa indignação, como todos os jogadores, e é importante para a sequência da temporada. Eu creio que se entrarmos, como entramos no segundo tempo, fizermos esse jogo coletivo, participarmos de um jogo mais unidade, não tenho dúvida que conseguiremos aí o objetivo aí da instituição e aquilo que nós pretendemos para o Ceará. Marquinhos, boa noite, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, tudo bem? Em relação a perder o Vitor Luiz logo no início do jogo, quebrou um pouco da tua estratégia, primeiro ponto. E o segundo ponto, Marquinhos, em relação ao Zé Roberto em campo, né? Qual foi a estratégia que você traçou com o Zé começando o jogo? Até achava que você colocaria o Yuri, né? Colocaria o Vina como um atacante mesmo e colocaria o Mendonça um pouco mais recuado. E o Yuri, que vinha fazendo boas partidas, né, anteriores, poderia começar o jogo. A estratégia com o Zé e se a saída do Vitor Luiz precoce do jogo prejudicou a tua estratégia? Bom, primeiro em relação à saída do Vitor, né, com 5, 6 minutos de jogo, atrapalha. E nós havíamos montado uma situação dele vir construindo de trás e fazer essa triangulação pelo lado esquerdo. E no momento que ele sente, não só na estrutura da equipe, mas em especial a condução do jogo. Porque daí o treinador ele se limita a mais 2 paradas apenas. E aí tu tem que controlar as situações, tendo que buscar um resultado, não é fácil. E nós estamos num momento até que se abra a janela de cobertor curto.
Por quê? Porque no jogo contra o Fluminense, nós entramos com os 2 meias, Vina e Lima, e não tinha um terceiro meia no banco, para que pudesse, no cansaço dos dois, colocá-lo à partida. E também no caso dos extremas, né? Nós entramos com o Yuri, entramos com o Mendonça. Quando os dois cansaram, nós não tínhamos também a reposição. Então é um cobertor curto até que se abra a janela, infelizmente com a lesão do Eric, nós perdemos essa situação. Então, e o Vina, para mim, ele não é 9, né? Eu conheço desde a base, desde os 13 anos. Como eu disse anteriormente, eu coloquei para jogar profissionalmente no Curitiba. Ele era lateral direito, sua posição de origem, eu trouxe para meia. Para mim, o Vina é meia, e comigo ele vai jogar sim. Né? Até mesmo contra o Fluminense, eu acompanhei, mas nós não jogamos com o Vina como 9. Nós entramos no 4-4-2, com o Vina e o Lima paralelo, um ao lado do outro, com os dois volantes, né? O tradicional quadrado ali no meio contra o Fluminense. E os dois extremos com o Yuri Mendonça. E aí, nesse cobertor curto, eu acabei tendo que tomar decisões, quando o Yuri inicia na suplência, para que pudesse ter um jogador mais de velocidade, um jogador mais que rompe linhas, né, que ataca o espaço. Então, por conta disso. E a opção do Zé, por aquilo que ele também vem produzindo, vem rendendo nos jogos anteriores e também nos treinamentos, né? E aí a gente tem que tomar decisões. Momento que o Zé entrou muito bem nos jogos passados, não é esse meio tempo que vai desqualificá-lo daquilo que ele vinha fazendo, assim como o Clebão também e o Peixoto. O Peixoto também entrou muito bem. E também quero ressaltar que o Pacheco entrou bem também, né? Fazendo a função que foi cabida a ele. Ele fez muito bem a função tática. No segundo tempo nós soltamos ele. No entanto, que, se eu não me engano, acho que o cruzamento do gol foi ele quem fez, né? A assistência. Então, acho que a gente está crescendo. Nós estamos crescendo. Depois de... Amanhã eu completo 30 dias com 8 ou 9 jogos aí. É um absurdo. É um absurdo. Tu não ter tempo para trabalhar. Isso é... E até os atletas. A própria lesão do Vitor já é condizente ao calendário, essa sequência de jogos. Não é... E aqui eu não estou levantando a bandeira do Ceará. Eu estou levantando a bandeira do futebol brasileiro. Porque muito se cobra qualidade de jogo, muito se cobra intensidade de jogo, mas se tu não consegue treinar os atletas, tu não aumenta e não melhora eles tecnicamente. Então, nós temos esse acordo entre os treinadores para que se possa qualificar, e só se qualifica jogo treinando. Só se qualifica o jogador tecnicamente, evolui o jogador com treino. Tá bem? Marquinhos, tudo bom? Marquinhos, boa noite. Lucas Catribe, Globo Esporte. Queria que você falasse sobre o Vina, mas digo em relação à questão da entrega dele, do comprometimento e principalmente o quanto ele valoriza um jogo como esse. A gente viu que ele sentiu demais após a partida, estava bem triste, chateado, o torcedor chamou, aplaudiu e tal, principalmente também por conta daquele último lance. Mas um cara que no primeiro tempo errou bastante, mas continuou no jogo e poderia ter sido muito decisivo, poderia até ter entregue a classificação para o Ceará. Eu queria que você falasse sobre isso. E também em relação a essa parte física, eu sei que é impossível você abrir mão de um clássico rei, mas te preocupa o fato de ter sido um jogo muito intenso e você já falou do Vitor Luiz, mas eu vi também que o Luiz Otávio saiu sentindo dores, outros atletas também nesse desgaste. Te preocupa pensando na sequência do brasileiro, que é o grande objetivo da equipe? Bom, primeiro em relação à questão individual, né, do Vina, eu não gosto muito de tratar, né, individualmente, mas falando dele especificamente no jogo de hoje, ele errou o primeiro tempo porque tentou, né, porque realmente tentou muito em buscar essa bola, em pifar os companheiros, e ele é um jogador que tenta o passe diferente. Às vezes ele erra por tentar o passe diferente, quando acerta esse passe diferente, deixa o companheiro na cara do gol, ou ele mesmo faz o que fez, né, infiltrando, chegando à área e fazendo gol. Então é um jogador que dispensa comentários, que tem uma identidade enorme com a camisa do Ceará. Ele criou essa identidade por merecimento, ele conquistou esse respeito, né, e esse carinho do torcedor. E acredito que outros jogadores, como o Luiz Otávio, que tem essa identidade com o Ceará, o Mendonça também, né, com a camisa. Acho que o nosso grupo é um grupo de homens, é um grupo de guerreiros. Nós temos aí visto, né, esse grupo aí com toda a dificuldade que se tem pelo calendário, com toda a dificuldade que se tem de N situações, né, de deslocamento, distância geográfica, tudo isso, mas os caras treinam pra caramba, esses caras se dedicam demais. E hoje não só o Vina sentiu, ao final do jogo realmente foi um vestiário que nós tivemos que erguer, tivemos que levantá-los, porque foi sentido a falta da classificação, né? Mas eu disse a eles, nós vencemos o jogo.
Nós vencemos o jogo. E por um detalhe não classificamos, não conseguimos o placar que pelo menos nos colocava numa condição de disputa de penalidades. Mas fizemos por merecer. Um time que tem 66%, 67% de posse de bola, né? Troca passes, mais de 400 passes. Então, teve, se eu não me engano, acho que 14 finalizações, 15 finalizações, 22 cruzamentos. Então, nós amassamos, na verdade, né? Essa é a palavra, acho que nós amassamos o adversário. Um primeiro tempo, taticamente, que o Fortaleza foi melhor que nós, o primeiro tempo, não só taticamente, como tecnicamente. Mas nós fomos para o intervalo e corrigimos, né? E nós conseguimos corrigir a postura, o posicionamento da equipe e crescemos no segundo tempo. E claro que isso gera o desgaste de ter que buscar o resultado. O mental também faz com que tenha esse desgaste ainda maior físico. Preocupa, sim, para o jogo de sábado em especial, que já é logo ali. Mas nós temos um elenco, né, que todos estão preparados e chega esse momento em que nós temos que contar com todos e eu conto com todos. Não à toa, nos jogos anteriores, eu fui rodando para que eu pudesse conhecer característica individual dentro do sistema, dentro do modelo de jogo. E agora, já depois de quase um mês de trabalho, ou só um mês de trabalho, a gente já consegue identificar e colocar aquilo que eu quero dentro das características de cada um. Marquinhos, tudo bom? Agora vai, Horácio Neto, Jornal o Povo, Rádio Povo CBN. Marquinhos, eu queria te perguntar um pouco se a sua estratégia de jogo, até assemelha um pouquinho a pergunta que o Del fez, mas eu queria perguntar em outra questão. O Fortaleza ele tinha vacilado recentemente, o torcedor mais atento pode perceber, nas bolas aéreas. E o Ceará hoje, segundo até o SofaScore, cruzou 41 vezes. Eu queria saber se foi uma tática sua usar esses cruzamentos, principalmente na segunda etapa. Não sei se na primeira etapa foi seu critério principal, já que o Zé Roberto foi escalado como o camisa 9 e não é o mais alto que você tem. No segundo tempo você colocou o Clebão e colocou também o Peixoto. Eu queria saber se você sabia dessa falha do adversário, que mostrou recentemente, e tentou se aproveitar disso, ou se foi algo circunstancial, algo que você colocou para deixar o time um pouco mais no abafo ali na reta final. O treinamento de ontem, né, o treinamento tático e único que tivemos especificamente para essa partida, nós trabalhamos exclusivamente isso. Num primeiro tempo, na verdade, a entrada do Zé fosse para que pudesse alongar, que nós sabíamos que eles viriam com uma linha de 5, né, 5-3-2, imaginávamos que aconteceu, que eles pudessem encurtar o campo, reduzir o campo defensivo, e eu precisava de um jogador que alongasse a linha deles e também viesse trabalhar com o Vini e com o Lima ali para tentar tirar proveito do entre linhas. Mas aí entra também a eficácia da estratégia do Vojvoda, que já está, acho que há mais de um ano, né, no comando do Fortaleza, me corrija, há mais de um ano, né, que já está muito bem implementado, e isso, claro que faz uma diferença. E o primeiro tempo em que eles foram superiores, sim, no meu ponto de vista, taticamente falando. No momento que eu observei esse primeiro tempo, que era para circular mais a bola e tentarmos o jogo de infiltração e finalização de fora da área, e não aconteceu, nós aí usamos a estratégia que queríamos, né? No primeiro tempo nós queríamos circular e tentar o jogo de infiltração e de finalização de fora da área, que sabíamos que eles estariam fechados e jogariam pelo contra-ataque. E no segundo tempo, aí sim, o que nós treinamos ontem, que era justamente essas bolas alçadas, numa deficiência sim, que o Fortaleza apresentou nos últimos jogos, e que nós conseguimos levar vantagem, né? Não foi só pelo gol do Viana, mas tivemos a cabeçada do Yuri, tivemos a cabeçada do Peixoto, que passou muito perto, né? Outras situações ali com o próprio Luiz Otávio, com o Messias. Mas, infelizmente, Deus quis que hoje não saísse o Ceará classificado. Mas eu quero parabenizar os atletas que, apesar do pouco tempo, muito pouco tempo, mas estão se entregando, estão assimilando, estão executando. Hoje o time do Ceará, com toda a dificuldade, mas é um time que troca passe, troca corredor, tenta trocar posse de bola. Foi assim no Maracanã contra o Fluminense, não se encolheu, não se amedrontou, né, e jogou praticamente de igual para igual contra o Fluminense, que é muito difícil, e os números apresentam e mostram isso que vem fazendo o adversário. Né? Eu não tive a possibilidade de fazer entrevista coletiva após o jogo do Fluminense, por isso que eu estou citando também o jogo do Fluminense. Mas eu creio que nós vamos crescer no Campeonato Brasileiro, não é a posição que nós merecemos estar e que o grupo merece estar. Não tenho dúvida que o Ceará, na 38ª rodada, vai estar comemorando e buscando algo muito importante dentro desse Campeonato Brasileiro ainda. Marquinhos, boa noite, Eduardo Trovão, do Futebolês. 52 do segundo tempo. O Ceará na bafa, a bola sobra na entrada da área para o Vina, de frente para o gol, ele bate de canhota, a bola vai no travessão. Quando a bola sobra para o Vina, passou o que na tua cabeça? Gol. Só o momento de comemorar, né, e oferecer ao torcedor, pelo menos essa remontada de um 2-0, de um
uma situação adversa, onde poucos, na verdade, acreditavam na vitória do Ceará. Poucos que eu digo a nível nacional. Diferente do torcedor do Ceará, que lotou o estádio, que fez uma festa bonita ontem no CT, o que eles fizeram foi de emocionar. Então nós temos que valorizar isso e nos entregarmos para isso. Fazer tudo do bom e do melhor para oferecer a esse torcedor que muitas das vezes acaba de deixar de comprar alguma coisa para sua própria casa, nessa dificuldade que passamos ainda em função da pandemia, com a dificuldade financeira que o país atravessa, para comprar o ingresso, para se fazer presente no estádio. Sabemos que não é fácil, então a gente sente por ele, nós sentimos essa classificação, a falta dela, né, sentimos essa desclassificação, mas peço desculpa novamente ao torcedor, quero falar para você, torcedor, não é da boca para fora, é um sentimento mesmo de quem está pouco tempo na casa, mas que vivencia o dia a dia e está vendo a entrega dos jogadores e a entrega de vocês, torcedores. Mas aquela bola passou, só a comemoração que pudesse entrar e comemorar um segundo gol que nos levaria à condição de brigar pela penalidade. Aqui, Marquinhos, Mário Kempis, boa noite, tudo bem? Queria que você pudesse falar um pouco sobre esses seus 30 dias aqui no clube. Qual a avaliação que você faz? Era o que você esperava? Era o que você não esperava? E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre contratações. Você ainda vai querer o quê? Obrigado. Mário, são 29 dias, né? Amanhã completa-se esses 30. E com momentos de montanha-russa, né? Mas o Ceará tem vivenciado isso desde o início da temporada, não é o Marquinhos Santos, né? Desde o início da temporada tem vivenciado isso, a gente está trabalhando, resgatando alguns conceitos lá do Thiago, resgatando conceitos do Dorival, não é fácil resgatar isso em tão pouco tempo de treinamento, jogo por jogo. Então a gente tem trabalhado para isso, para que se possa evoluir, estamos evoluindo a equipe, em todos os aspectos, seja ele tático, técnico, físico e mental. Infelizmente eu entrei no olho do furacão. Quando eu chego e sabendo que entraria no olho do furacão, por tudo aquilo, é claro que uma fase classificatória de Sul-Americana não tem o peso de um jogo eliminatório de Sul-Americana, como fizemos contra o The Strong, né? E aí tu consegue rodar o elenco num tempo maior, são adversários teoricamente mais frágeis, e aí tu consegue fazer esse remanejo, né? E dar oportunidade e minutagem ao elenco. Então eu chego já com jogos eliminatórios decisivos, perde-se o Mendonça com 20 minutos contra o Atlético Mineiro, aí tu perde atletas por Covid, aí tu perde atletas lesionados, como foi o caso do Eric, que estava recuperando e subindo novamente, né, tecnicamente falando, taticamente. Mas eu sabia desse desafio. E dentro do brasileiro, né, o Ceará, se não me engano, foi vencer a primeira partida na 8ª rodada, se eu não estou enganado. Então nós estamos subindo. Eu tenho certeza que nós vamos subir em todos os aspectos e vamos fazer grandes jogos e conquistar grandes vitórias. Muito falava-se que não vencia-se no Castelão e vencemos, já 2 partidas. Né? E sob meu comando foi uma derrota no primeiro jogo eliminatório da Copa do Brasil e uma derrota, né, agora no Brasileiro, para o Fluminense. Então nós estamos no caminho, acho que acredito muito nesse grupo, acredito na diretoria. Eu encontro um Ceará muito organizado, encontro um Ceará muito estruturado e sabendo aonde está e aonde quer chegar, passo a passo, né, com os pés no chão, respeitando sempre o seu torcedor. Um grupo de atletas, mais do que atletas, assim, homens com caráter, com responsabilidade e que querem oferecer ao torcedor e vestir essa camisa. Eles mesmos falaram isso ali no vestiário, que eles devem isso ao torcedor e a eles mesmos e à instituição. Um resultado muito bom ao final da temporada. Então, eu encontro o Ceará muito bem organizado, muito bem estruturado e confesso, né, de que me surpreendeu positivamente. No nível de contratações, nós temos discutido internamente, já chegaram alguns atletas para qualificar e quantificar, porque tu não consegue chegar numa temporada como essa, tão desgastante, com um elenco enxuto, né? E muitas das vezes tendo que apostar em atletas da base. Eu não tive tempo ainda de olhar os meninos da base, em trabalhar, e eu gosto, né, dessa transição. Pelos clubes onde eu passei, eu sempre revelei jogadores, mas ainda não deu tempo óbvio, para que se faça isso. Mas eu acredito muito no Ceará, acredito na diretoria, acredito nos jogadores e nessa torcida aí que mostrou, né, o seu potencial, e ela junto da equipe jogando os 90 minutos, é difícil perder. É difícil perder aqui, é difícil tirar ponto do Ceará, é difícil jogar aqui contra o Ceará. E nós vamos nos entregar muito, para que possa oferecer o melhor ao torcedor ao final da temporada. Obrigado a todos. Obrigado, professor.